eleitoral de 2022, com auxílio, da professora da Universidade Federal do Rio de Janeiro, cientista política Maíra Goulart, que está em contato com a gente. Professora, obrigado pela entrevista aqui, pelo contato. Bom dia. Oi, gente, bom dia. Obrigado pelo contato aqui. Professora, a gente conversou agora há pouco com um advogado especialista em direito eleitoral e a avaliação dele sobre até constitucionalidade, legalidade, interpretação sobre a PEC Kamikaze, que está sendo avaliada lá no Congresso Nacional. Como é que politicamente se pode entender esse movimento do governo tentar burlar as regras para garantir benefícios sociais, principalmente, econômicos, no meio do processo eleitoral? A gente sabe que é pré-campanha, mas na prática a gente está a 90 dias do dia do voto, professora. Gente, a minha impressão é que o governo Bolsonaro ele pega uma prática que é relativamente recorrente. Governos têm, na sua maioria, existe até na ciência política uma coisa chamada teoria dos ciclos, que indica que no final, perto das eleições, os governos tendem a gastar um pouco mais. Só que o que o governo Bolsonaro está fazendo é uma hipérbole disso. É assim, é de uma forma tão explícita e tão absurda em termos de valores, em termos de desrespeito da legislação, que é como se ele tivesse pego uma prática que era recorrente, mas era tácita, era escamoteada, era subjacente e era de menores valores, e explorado isso que é uma ilegalidade ou é alguma coisa que está assim, na pena legal, e tenha tirado isso dos bastidores e trazido para frente do cenário. Não é uma coisa que ele faz apenas nesse tocante, O governo Bolsonaro ele teve, de uma maneira geral, uma postura muito dúbia em relação ao que é lícito e ao que é ilícito, como a gente pode ver na questão do garimpo, da grilagem, na questão do porte de armas, do uso de arma de fogo. Há uma certa, da questão do trânsito, há uma certa conivência, um esgarçamento no tocante ao respeito do ordenamento jurídico. Pois é, mas há um discurso de ordem, mas na prática o que a gente consegue perceber, professora, é que o governo vai testando limites, Inclusive na crise institucional, o governo vai sempre testando até onde ele pode ir, tanto no aspecto eleitoral, nesse caso de fazer gastos públicos que não são nada comuns e, na verdade, nem legais, enfim. Esses testes aos limites, inclusive democráticos, institucionais do país, vão, em alguns momentos, dando aquele clima de que, em algum momento, uma ruptura pode acontecer. Me parece que a PEC Kamikaze, apesar de ser mais um teste aos limites, mostra que não há exatamente uma ruptura institucional, mas sim uma readaptação ao que se pode e o que se não pode e o que não se pode fazer, Excelente ponto. Eu acho que essa coisa de analisar isso como um teste tem um problema, que é um problema muito recorrente nas análises políticas, que é a gente trabalhar sempre com o modelo do golpe. O golpe, como aquela ruptura que aconteceu em vários momentos da história do Brasil e do mundo, muito presente no século XX, no contexto da Guerra Fria, não me parece ser o melhor modelo para analisar os governos populistas do século XXI. Eles não trabalham com essa questão de romper com as instituições. Então, eu não acho que sejam testes para ver se ele vai romper ou não com as instituições. A questão é a erosão, é o esgarçamento dessas instituições dentro do sistema democrático liberal. É esgarçar, é erodir por dentro e não romper numa data, num momento, botar os tanques na rua e romper. É erodir, é esgarçar, é esvaziar o conteúdo normativo do Estado Democrático de Direito. Professora Maíra Goulart com a gente também para suas questões. Samuel Straiotto. Bom dia, professora. Obrigado por nos atender aqui novamente. Bom, professora, além dos aspectos que a senhora já analisou nos questionamentos feitos pelo Rubens Salomão, quando a gente pensa na mensagem a ser dada ao eleitor, quando o governo, quando o Congresso Nacional, de certa forma, inclusive com a conivência da oposição, apenas o voto de um senador contrário aí nessa PEC,
quando a classe política passa acaba fazendo aí essa aprovação, não respeitando a Constituição, não respeitando a lei eleitoral, não respeitando outros instrumentos legislativos. Qual a mensagem que a classe política, governo e oposição especialmente, dá à população neste instante? Que as regras não fazem sentido, que não faz sentido seguir a lei. E a gente está vendo que isso tem efeitos, né? A gente está lidando a um aumento na percepção de que as leis não valem, de que valem só para uns. Por exemplo, no caso dos policiais, né? Você vê um aumento do empoderamento desse policial para usar a violência por uma postura conivente em relação às suas autoridades. Né? Quando as autoridades têm uma conivência em relação a esse esgarçamento da lei, a esse esvaziamento, tornar as fronteiras entre o lícito e o ilícito mais porosas, isso tem um efeito simbólico e material na vida de quem é obrigado a seguir essas leis. E outro ponto que eu acho importante valorizar parece que a gente entrou num universo paralelo, porque em 2016 a gente estava discutindo o impeachment de uma presidenta eleita por questões de pedalada numa rubrica incomensuravelmente menor. Hoje, a pedalada, essa PEC, né, Kamikaze, ela está pensando numa liberação de gastos da ordem de 40, 39 bilhões. Mas se a gente somar a liberação do FGTS, a antecipação de pagamentos para aposentados, as alterações na legislação de combustíveis, de imposto, para você ter combustível mais barato, e uma série de outras benesses, você chega na ordem de 343 bilhões de transferências diretas nessa rubrica mais eleitoreira, que o importante, Samuel, é que isso está sendo retirado do orçamento, retirado de rubricas que envolvem um planejamento, envolvem o repasse de serviços à população, em prol dessa transmissão de benefícios desordenados e muitas vezes desconectados. Vai fazer falta esse recurso, isso que eu acho importante salientar. Esses recursos vão fazer falta, porque eles saem de outras pastas que haviam previsões de gasto, mas eram previsões organizadas, ordenadas. É o que está acontecendo, por exemplo, com a educação. A gente está sofrendo cortes consistentes nos repasses para a educação. E isso tem um impacto. As universidades, por exemplo, elas estão com risco de não conseguir abrir no segundo semestre, porque elas estão sofrendo cortes sistemáticos. Então, esse dinheiro que está sendo transferido dessa maneira atabalhoada e com pouca fiscalização vai fazer falta para outras rubricas, em que esse dinheiro já estava previsto. E, professor, nesse aspecto, né, essa mudança naquilo que estava planejado, projetado para algo, não apenas aí nessa PEC Kamikaze, mas a própria PEC envolvendo a mudança na tributação de combustíveis aqui no Brasil, óleo diesel, gasolina, também outros tipos de concessões de benefício, agora tão próximo ao período eleitoral. E com detalhe, com validade até no final do ano. Nestes casos, e aí eu me referi à senhora no início, perguntando uma mensagem, né, para o eleitor. Quando a gente trata dessas questões, agora com esse período tão limitado, né, de ações, visando agora até o final do ano, quando a gente trata de questões eleitoreiras, o que a gente pode analisar em relação a esse momento, mas também pensando no futuro aqui do nosso país, levando em consideração que a PEC, lá do teto de gastos de 2016, quando ela foi organizada, era justamente para dar um sentido, controle nos gastos públicos. Como a senhora analisa essa mudança de perspectiva agora, faltando um período tão próximo à eleição? Olha, Samuel, o que mais me preocupa é que isso passa uma ideia do seguinte: olha, aceita isso aqui que a gente está te dando e tira do cidadão a posição de alguém que é digno de direitos e não de repasses que são meramente contingenciais naquela conjuntura. É assim, aceita esse dinheiro, não vai ter mais, é isso aqui que você vai ter só para hoje, é uma esmola. É um repasse pontual, e assim, aceita e vota em mim que eu estou te dando esses R$100 aqui. Não se veja como um sujeito de direito que tem que ter expectativa de ter serviços do Estado, e não esses repasses pontuais
contingenciais que não vão ter continuidade e que não vão transformar a condição de vida desse cidadão. Professor, e a oposição? Qual a sua análise? À medida em que a oposição ao governo Senado, apenas um senador se manifestou, e aí a oposição que deveria fazer um contraponto neste instante a toda essa imoralidade, essa irregularidade, qual a condição que essa oposição tem para chegar ao eleitor e apresentar sequer alguma narrativa? Realmente há uma deslegitimação da oposição e uma certa ideia geral de que, no que diz respeito à prerrogativa de se reeleger, todos eles estão trabalhando igual. E aí permanece a lógica do sistema. Assim, a gente pode... Eles se diferenciam, sim, em termos ideológicos, em termos de discurso, mas no que diz respeito ao desejo de se reeleger, isso é até uma coisa que a ciência política norte-americana descobriu na década de 70, que é o que determina o comportamento do deputado, do político, é a expectativa de reeleição. Isso é uma lei da ciência política norte-americana, né? É isso que vai determinar o comportamento deles. Eles vão ter diferenciações programáticas, sim, mas todos eles têm como primeiro objetivo renovar ou conquistar mandatos. Seria exagero, professor, a gente falar de uma lei de sobrevivência? É basicamente o seguinte, é isso mesmo. Não adianta a gente ter diferentes propostas se a gente não tiver mandato. Então, a primeira coisa é garantir mandatos. E aí depois vem os elementos de diferenciação. Essa questão da PEC Kamikaze está deixando isso bem claro, né? Como que essa lei, que foi lá pensada na década de 70, ela faz sentido até os dias de hoje. Que a primeira diretriz desses políticos é renovar seus mandatos. Professora, da minha parte aqui, para poder fechar o ciclo de perguntas, eu perguntei à senhora a respeito dessa posição do governo, da oposição, pensando no eleitor especificamente, né? E aqui é o nosso objetivo colaborar, né, para um espaço mais construtivo, para que ajude o eleitor a tomar sua decisão no dia a dia, não apenas lá propriamente no dia do voto, mas nas suas ações do dia a dia. A partir de tudo isso que a gente falou, situação, oposição, práticas eleitoreiras, que reflexão nós podemos trazer ao eleitor neste instante? Olha, não acho legal a gente encampar reflexões de que tanto faz em quem você vai votar, tanto faz quem você escolhe como seu representante. Porque o que a gente está vendo hoje é uma coisa inédita. Sempre há um aumento de gastos perto das eleições, mas isso é feito de maneira menor e escondida, com proporções incomensuravelmente menores. O que a gente está vendo agora é quase como se fosse jogou no ventilador, saiu de uma coisa que era escondida e foi para a superfície e ganhou valores incomensuráveis. A gente está falando de alguma coisa na ordem de 343 bilhões, que são valores que vão fazer falta de outras rubricas, que vão ficar desguarnecidas, são serviços que não vão ser prestados à população. A população, a gente já está vivendo isso, né? A gente está com a educação contingenciada, com a cultura contingenciada, com a saúde contingenciada. Então, é importante não cair na esparrela de por que todos os políticos querem renovar seus mandatos, eles são todos iguais. Porque a questão é o que eles querem fazer com esses mandatos. E no caso do governo, por exemplo, Bolsonaro, a gente vê que o que ele quis fazer com aquele mandato dele não diz respeito a um projeto de país, a um projeto de construção macroeconômica de uma nação desenvolvida. Então, eu acho que é importante não cair nessa esparrela de que eles são todos iguais, só porque todos eles precisam renovar seus mandatos. Rubens, professora Maíra Goulart com a gente aqui no Sinal Aberto. Professora, muito obrigado pelo contato aqui, a disponibilidade de conversar com a gente em mais uma sexta-feira, em meio a essa questão aí dessa PEC Kamikaze, enfim, obrigado pelas análises e pela ajuda. Bom dia, bom fim de semana. Obrigada, Rubens, obrigado, Samuel, bom final de semana para todos.